Olá, meu nome é Mecenas, sou artista e produtor cultural. Estamos com o projeto Guriri Criativo, realizado com recursos do Funcultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo. Vamos realizar agora o remake do conteúdo pós-produção, porque houve alguns problemas técnicos de incompatibilidade de software, problema de áudio, problema de conexão. Então vamos fazer o remake desse conteúdo que é importantíssimo para a compreensão e para a prática da produção audiovisual. Oficina de produção audiovisual. Hoje vamos falar de pós-produção, a finalização, o marketing, a distribuição, a mostra, o cineclube, as atividades que compõem a parte de pós-produção. Para recapitular, ter uma noção geral, nós começamos o projeto com uma ideia de um roteiro, e essa ideia você desenvolve, você cria uma forma de contar essa história com personagens, com um narrador, com um estilo do qual você vai expor através do roteiro. Você determina na pré-produção, nessa etapa de pré-produção, você determina a forma do teu conteúdo, né, através desse roteiro. Você determina as localizações, as locações, os espaços onde vão ser gravado o filme e chama a sua equipe, né, contrata a sua equipe ou tem aquele grupo de produção audiovisual que você já montou para realizar esse trabalho de conteúdo. E você define também com qual equipamento você vai trabalhar e que tipo de direção você vai empreender, se vai ser uma direção coletiva, se vai ser uma direção individualizada ou se o próprio roteirista vai estar participando na junção das ideias para se realizar essa etapa, que é a etapa de pré-produção. É o planejamento. A etapa de pré-produção é o planejamento de todo o trabalho. Na área geral, a produção, propriamente dito, nessa etapa de produção, é onde você já organizou a sua logística, o que você vai gravar primeiro, o que você vai filmar primeiro, o que você vai registrar na captura das imagens, na captura do som, né? Se o som vai ser com um tipo de equipamento ou outro tipo de equipamento mais sofisticado ou menos sofisticado. Todo esse planejamento é feito na etapa anterior, que é a pré-produção. Na produção, você já vai executar a gravação, né? Você já vai preparar todo o campo para depois ser editado, todo esse material. E tudo isso ele tem que ser feito com uma extrema precisão lógica para você ganhar tempo e espaço nesse sentido. Então, eu estou recapitulando essas duas partes, a pré-produção e a produção, para que você possa compreender a pós-produção. A pós-produção é o momento que você vai finalizar o seu produto audiovisual. Ele vai ter uma característica, você vai criar um marketing em cima desse produto, você vai distribuir, você vai publicar na rede social, você vai publicar nas plataformas de audiovisual, você vai criar uma mostra, fazer uma mostra de cineclube. Então, isso é uma geral da produção audiovisual. A pré-produção, a produção e a pós-produção. Nós vamos agora aprofundar um pouquinho mais dentro da etapa de pós-produção, para a gente entender como o processo de finalização ele se torna importante dentro desse contexto. Na etapa pós-produção, a finalização do produto audiovisual através da edição é que caracteriza muito essa etapa. Eu vou apresentar 3 imagens para que você possa ter uma noção básica de como funciona o software, né? Um software de edição e também o processo de criação e de contextualização de conteúdo, né? Então vou apresentar aqui 3 imagens, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Eu coloquei numa ordem lógica aqui as 3 imagens só para você ter uma noção, né? Mas por exemplo, no processo de edição, você anteriormente, quando você cria o roteiro lá na pré-produção, você já determina
né, a forma que você vai apresentar. Por quê? Porque requer um estudo, requer um teste, requer todo um trabalho de conteúdo. Então aqui nós estamos dentro do software Filmora, depois para quem quiser, é um software muito simples, fácil de manuseio, para quem está iniciando. Mas são 3 imagens que eu escolhi e que se eu mudar a ordem dessas imagens, ele muda o contexto da mensagem. Então, o processo de edição, de um modo geral, é um quebra-cabeça do qual você vai contar uma imagem. Dentro do estudo de semiologia, nós chamamos de significados e significantes. Você mudou a ordem desse conteúdo, dessas imagens que tem um significado, ela muda também a imagem, ou esse impacto do resultado, né, pode ser diferente. Eu vou mostrar essa imagem aqui num tamanho maior para que você possa contextualizar comigo a cada uma. Vamos considerar, dentro do contexto da colaboração de uma parceira nossa, que é a Rose Brasil, ela criou um roteiro através de uma ideia que está contextualizada na história de uma mulher que vem de uma trajetória, né, e consegue trazer uma história de vida. Através desse sonho de vir para um local, mudar, né, sair daquela vida precária num semiárido, ela busca encontrar um local melhor. E aí ela busca esse rio, que é o Rio Preto. Ela sai em busca desse encontro, né? E aí eu estou contextualizando aqui, mais ou menos, né, numa busca aí, só uma busca na internet, de 3 imagens que poderiam nos dar essa ideia desse encontro, dessa saída em busca desse local. Então, assim, se eu mudar a ordem, né, dessas imagens, né, eu coloquei aqui uma ordem, um Rio Preto, né, um Rio Preto, passei um pouquinho a noção do Rio Preto, passa para o próprio Rio Preto ali, considerando, né, é um exemplo, uma pesca, um pescador jogando a rede, né, e depois uma outra parte do rio ali, como se fosse um brejo, uma lagoa, um braço do rio passando. Então, se eu mudo a ordem dessas imagens, eu contextualizo isso de outra maneira. Então, o processo de edição nada mais é do que a continuidade do processo de pré-produção que você já pré-determinou lá no roteiro. Tá? Então, essa é a nossa dica primeira. Eu vou passar para vocês uma campanha de 30 segundos para você entender que o processo de construção das imagens é que organiza a mensagem. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participem. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Então, a partir dessa noção das imagens, né, da construção desse quebra-cabeça, que é a edição, você vai construir a sua mensagem. E isso começa onde? Começa lá na ideia, no roteiro. Quando você trabalha com roteiro, você vai fazer vários tratamentos nesse roteiro para tentar chegar num consenso, né, de criatividade, de criação, para estabelecer através dos personagens, através das locações, através das imagens que você vai determinar. Este clipe de 30 segundos passa uma mensagem através de imagens, um áudio, uma narrativa, né, e passa um conteúdo, que é uma campanha, né, de solidariedade da UNICEF. Então, o teu processo de criação começa lá atrás, no roteiro, em que você tem que definir
a mensagem, a ordem de que você quer passar esse conteúdo, né, para que você tenha, a partir do roteiro, várias atividades que vão desde a imagem escolhida, predeterminada, a gravação do áudio, o som, né, os efeitos que você quer colocar. Tudo isso aí é no planejamento que começa dentro do roteiro. E a partir de quando você vai para a produção, que você executa a captura das imagens, você tem que, na etapa de pós-produção, de finalização, você vai enxugar, você vai editar, né, decupar todas essas imagens e tentar colocá-la de forma bem organizada para que essa mensagem tenha um ritmo, uma ação para concluir o teu objetivo na finalização. Vamos realizar junto uma edição para você ganhar uma experiência de criação, para você entender o processo da junção importantíssimo que é a imagem e a mensagem de áudio. Esses dois elementos, eles são importantíssimos, né? Então vamos juntar essas duas imagens, né? Duas imagens, e vou colocar nessa ordem aqui. Essa imagem primeiro e segundo essa imagem. Vou passar essa imagem sem o áudio para que você possa perceber o impacto dessa mensagem sem o áudio. O áudio ele é fundamental dentro da construção de uma mensagem. Então eu vou colocar aqui uma experiência de áudio só para que você possa rever essas imagens com outra dimensão de criatividade utilizando o recurso do áudio, para que a gente possa ter uma experiência também na criação da sonoplastia, da trilha sonora da sua experiência audiovisual. Vou botar os dois arquivos juntinho aqui para que você possa ter uma visão da construção, da edição das imagens, tá? A trilha aqui de baixo é o áudio e as duas imagens são o vídeo. Vou colocar um efeito de transição para fazer uma pequena abertura da imagem, né? E também para fazer a saída também do final aqui. Então, só para você ter uma noção do que nós aplicamos em termos de efeito e em termos de áudio. Eu vou colocar apenas 5 segundos de diferença de áudio para a imagem, para ele começar com o áudio e partir para a imagem, tá? 4, 5 segundos apenas, só para você perceber a diferença. Ok? Já deu outro clima, né? Vamos fazer aqui a passagem de uma área para outra, para você perceber também a mudança de contexto com o áudio. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o áudio, para você ter uma noção. Aumentei para 3 decibéis nesses 10 segundos. Vamos acompanhar.
percebe? E dentro desse contexto, a quantidade, o volume, o tamanho, o ritmo é determinado pelo processo de finalização. Nessa etapa de finalização, de pós-produção, é que você vai determinar. Eu vou fazer uma experiência aqui apenas de 5 segundos para que a gente possa perceber num pequeno clipe a dimensão do que a gente está criando em termos de produto audiovisual, tá? Só para que a gente possa exercitar. Então aqui eu vou fazer uma transição aqui também de uma imagem para outra dentro desse mesmo ritmo, para que a gente possa ir acompanhando esse desenvolvimento, tá? Eu posso também trabalhar com o áudio, fazendo a edição do áudio com mais sofisticação. Aqui nós estamos usando apenas aumentar o volume, para dar um volume, né? Podemos dar um fade inicial para ele começar baixinho e ir aumentando né? Vamos aumentar aqui para 5 segundos aqui, só para a gente ter uma noção do que estamos criando aqui, para você poder ir ganhando essa experiência. Botar uma transição entre aqui uma imagem e outra, para ficar uma passagem suave de uma imagem para outra. Vamos acompanhar agora esses segundos de imagem aqui, para a gente perceber se está dentro do que a gente idealiza para essa imagem. Tá? Deixei um áudio também sobrando aqui, além do limite. Vamos lá agora, de novo, para a gente poder... Então concluímos mais uma etapa de pós-produção na questão da finalização, né, com esse clipe, uma pequena experiência de edição, apenas com 2 planos gerais, né? Plano geral, 2 imagens, plano geral que nós separamos aqui para que você possa ter uma noção dessa realidade. Então, nós concluímos que o áudio é super importante para você poder construir também a sua mensagem, a sua história. Mais uma experiência sobre pós-produção, na etapa de pós-produção, para trabalhar a finalização do conteúdo, considerando que você já fez uma gravação, a captura das imagens, né, em diversos planos, né? Como exemplo aqui eu peguei 5 imagens para dar uma noção, inspirado no roteiro da Rose Brasil. Eu peguei 5 imagens de internet para fazer essa experiência. Eu vou puxar as imagens aqui fora de ordem mesmo, para a gente poder exercitar a prática de construção da edição, né? Fazer a decupagem, fazer todo o processo de criação. Então, vou puxar essas imagens para que a gente possa ter uma noção da realidade que nós estamos compondo aqui. Algumas imagens são fotográficas e eu fiz uma experiência que é o remake da própria fotografia.
eu criei um filme em cima das fotografias que nós escolhemos. Eu vou mostrar primeiro as fotografias para que você possa ter noção, né? E fiz o remake em cima dessas imagens. Vamos realizar agora mais um exercício nessa etapa de pós-produção na área de finalização da edição, apenas como uma experiência, um exercício, utilizando fotografias, e vamos filmar, fazer um remake na própria fotografia, tá? Vamos considerar que essas fotografias compõem o nosso chamado storyboard, né? Que é o planejamento visual do nosso filme, baseado na história, no roteiro do Rio Preto, da Rose Braz. Nós vamos contar uma história. Então nós temos aí já decupado, selecionado 5 imagens que vão ser 5 gravações. Eu tenho essas imagens brutas, né? Essas 5 fotografias, né? Vamos considerar que elas são as filmagens, né? As gravações do conteúdo do qual eu me baseei, que é o roteiro do Rio Preto. Essas imagens, elas vão compor um universo de criação. Então eu coloquei essas imagens, né? A estrada, uma paisagem do Rio Preto, uma estrada semiárida, um ambiente bucólico, né? E alguns personagens aqui numa estrada, uma foto em preto e branco. Então, esse material bruto aqui, ele está numa ordem sem construção de um conteúdo. E aí eu vou agora construir minha história a partir dessa ordenação dessas imagens. Então, eu, na minha criatividade, baseado na história, eu vou colocar essa imagem primeiro, vou colocar essa imagem aqui em segundo, terceiro, quinto ponto, vou colocar essa imagem no meio e vou fazer essa ordenação aqui lógica no meu sentido de direção. Então a minha direção estética desse trabalho, desse roteiro, eu selecionei aqui essas imagens desse nível aqui de construção. Então seria mais ou menos esse aqui. Eu vou colocar aqui essas imagens passando, só para você ter uma noção. Uma estrada, uns personagens caminhando, dando a ideia de que está indo embora, né? E pegando a estrada para um outro ambiente. Sem dar spoiler, né? Encontrou um outro ambiente, esse ambiente é como se fosse a encontrar o paraíso. Tá? Então essa é a imagem fotográfica, né? Que a gente, quando vamos começar o trabalho lá de produção, da pré-produção, nós vamos escolher, selecionar as locações, os ambientes. Então nós podemos também ir no ambiente, fotografar, visualizar esse ambiente antes de realizar a filmagem. Então vamos considerar que nosso plano de locação tenha definido esses ambientes e nós partimos para realizar a filmagem. Então fomos lá e realizamos a filmagem e eu fiz aqui no mesmo sentido, eu brinquei filmando as imagens, né, para dar uma noção de cada locação que nós selecionamos, que nós decupamos, né, como imagem gravada, como se fosse uma imagem filme. Vou colocar agora na ordem lógica que nós determinamos como direção. Então eu vou começar colocando na ordem a primeira imagem, que seria a imagem dos personagens, né? Os personagens estão caminhando na estrada, coloco uma estrada depois semiárida que ele, né, vai partir, né, que é a história, né, que é uma partida, sair do ambiente em busca de um local novo, uma nova vida. Aí, então, nesse contexto
né, tem essa outra imagem, então vem para a estrada para consolidar essa saída e, nesse contexto, chega num ambiente novo. Esse ambiente novo vamos considerar assim, o paraíso, é onde eu vou querer passar minha vida, meu reconchego, meu aconchego. Tá? Então, essa mais ou menos é a história básica de alguém que sai de um determinado lugar e vai passar essa temporada. Eu vou ampliar aqui só para a gente poder ver, acompanhar essa ordem lógica. Então, peguei aquelas imagens, fiz a gravação, fiz a gravação dos personagens, trabalhei com plano geral, agora eu estou fazendo um plano médio, né, e vou fechar com um primeiro plano. Tá? Faço um plano geral também da estrada, a partir daí faço um movimento de câmera, uma panorâmica e também executo um zoom para chegar ao chamado infinito. Faço um movimento de câmera também, né, contra plongé, para poder dar uma ideia de universo, né, de infinito, e aí já estou num novo ambiente. Esse novo ambiente, uma estrada, aí eu também procuro trabalhar com zoom para dar uma ideia de infinito, dar uma ideia de longitude, né? Então, esse ambiente já tem um movimento proposital de câmera para dar uma noção que a pessoa está caminhando, né? É o ponto de vista da personagem ou das personagens que estão envolvidas. Né? Chega no momento em que encontra o ambiente e esse ambiente a personagem continua observando como se fosse um olhar da personagem caminhando, olhando a natureza, que é um local que está sendo descoberto, que é o Rio Preto. E aí se comprova que chegou aqui, né? Cheguei ao Rio Preto, é esse mesmo, esse lugar que eu quero. E aí dá uma ideia de plenitude, de tranquilidade, e aí a gente trabalha com um plano geral. Beleza? Então, nesse sentido, eu procurei passar essa noção de plano de imagem, finalização e ordenar essas ideias. Esse processo de edição, ele precisa também estar complementado com efeitos especiais, com música, né, com a sonoplastia. Você tem vários tipos de trilhas a ser colocadas. Você tem uma narrativa a ser colocada, se você vai colocar o próprio personagem falando, se vai ser um narrador externo, tal, tudo isso é trabalhado nesse processo de finalização. Né? Vou puxar aqui um arquivo interessante que para dar noção de um trabalho finalizado, para você ter uma noção geral do que a gente pode criar com um pequeno exercício de criatividade na etapa de pós-produção. Vamos agora mostrar o resultado de um processo de criatividade através da criação de um roteiro, o Rio Preto, do qual passou por um processo de pré-produção, a partir da realização do roteiro, o processo de criação através do processo de produção, na etapa de produção, realizamos a filmagem, realizamos um remake em cima de fotografias e fizemos a finalização nessa etapa de pós-produção, colocando o áudio, colocando as imagens, utilizando dos recursos de movimento de câmera para apenas exemplificar como um exercício de produção audiovisual.
Então, assim nós concluímos aí um trabalho de finalização, né, num processo de criatividade dessa ideia do roteiro Rio Preto, de Rose Braz, então na etapa de pós-produção. Então agora é criar todo um trabalho de marketing, de design, para divulgar, né, divulgar o roteiro, divulgar o Rio Preto, divulgar o trabalho, a campanha, né? Essa foi apenas uma produção experimental, um exercício, né, da nossa oficina de produção audiovisual dentro de um roteiro maior, tá? Isso aí é só uma sequência, como exemplo que a gente agora pretende construir. Então nós vamos organizar o roteiro, vamos fazer o roteiro, pode ser feito a várias mãos. Você está convidado para participar do projeto Guriri Criativo para colocar em prática as atividades de pré-produção, produção e pós-produção, para a gente finalizar aí nossos produtos audiovisuais na ilha de Guriri.